Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Douglas Sampaio e eu sou engenheiro eletricista, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e advogado. E hoje nós estamos aqui como engenheiro e como advogado para poder fazer alguns comentários sobre a Lei 14.300 de 2022. Primeiramente, eu queria deixar bem claro para que vocês gravassem essa data, 7 de janeiro de 2022. Essa aqui, pessoal, foi a data da publicação dessa Lei 14.300. Essa Lei 14.300 é a lei que vem regulamentar todo o setor fotovoltaico, setor da energia elétrica como um todo aqui. Então, na Lei 14.300, nós vamos colocar o foco no nosso mercado que nós estamos atuando hoje, que é a energia solar, os sistemas fotovoltaicos, ok? Vamos lá. No nosso grupo de geração distribuída hoje, que nós participamos no WhatsApp, começaram a surgir várias perguntas, várias dúvidas, e algumas pessoas tentam responder e até respondem esses questionamentos. Ocorre, meus amigos, que hoje nós não estamos apenas nas mãos dos engenheiros eletricistas, dos técnicos e eletrotécnicas. Hoje nós passamos por uma lei e essa lei ela exige uma hermenêutica, ou seja, ela exige um entendimento da lei. E a lei ela tem um vai e volta. Você lê alguma coisa aqui, mas você precisa voltar nos artigos, em alguns artigos, para que você tenha um entendimento completo. São algumas observações que nós vamos fazer dentro dessa lei. E hoje eu queria falar sobre o artigo 26 da Lei 14.300. E a dúvida pertinente foi essa, do colega. Projetos que deram entrada em 2022, ano atual, mas finalizarão a instalação somente em 2023, perdem o benefício? Perdem aquele benefício que você vai ter daquela isenção, daquela cobrança até 2045? Essa foi a pergunta. Alguns colegas no grupo responderam. Se tem o parecer, que é o parecer de acesso, é a carta, em 2022, rege a data do parecer. E disse mais. Ele disse que a vistoria tem 6 meses para realizar, ou seja, ele quis dizer que se ela tem, a vistoria tem 6 meses para ser realizada após o parecer. Hoje, nós estamos no mês de maio, realmente quando nós protocolamos uma homologação, um projeto, recebemos o protocolo daquele projeto que vai ser homologado e eles nos dão um prazo de 6 meses para aquele processo, para que seja conectado à rede. Realmente acontece assim hoje, certo? Só que nesse caso agora, com a lei em vigor, e ela já foi publicada, ou seja, se ela foi publicada, a lei ela já entrou em vigor, que isso fique bem claro. Alguns pontos dessa lei estão precisando que a distribuidora, a ANEEL, regulamente, mas não são todos os artigos, só alguns. Baseado nessa pergunta feita pelo nosso colega, eu descrevi a lei aqui, 14.300, e o artigo 26. A lei diz o seguinte: as disposições constantes do artigo 17, lá em cima desta lei, não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e mini-geradores, a microgeração e a mini-geração. Tá? Ele está dizendo que as disposições do artigo 17, que estão essas disposições, a gente procura ler o artigo 17, ela não vai se aplicar até esse período aqui para as unidades beneficiárias da energia, tá? De micro e mini geração. Quando, Douglas, que ela não vai ser beneficiada? Ela vai ser beneficiada, no caso, inciso 1, existentes na data da publicação desta lei. Ou, não é e, é ou. Então ele está me dizendo o seguinte, que as disposições do artigo 17 não vão se aplicar
não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e mini-geradores, existente na data da publicação desta lei, ou que protocolarem solicitação de acesso, solicitação de acesso na distribuidora em até 12 meses, contados da publicação desta lei. O que quer dizer isso, meus amigos? Quer dizer que, se você já tem um projeto existente, se você já gerou, por exemplo, nós estamos em maio, e nós protocolamos, nós executamos a obra, nós entramos com um pedido de vistoria de ligação, e o cliente já foi conectado à rede agora, certo? Então, na data da publicação desta lei, esse nosso cliente ele já estava ligado, ou seja, dia 5 de janeiro de 2022, ou no dia 3 de janeiro de 2022, ele já estava conectado. Então, a regra até 2045 é válida para ele. Ele vai ser beneficiado. Já está ligado, já está conectado, todo mundo já está conectado. Ele vai ter essa garantia da lei, que até 2045 ele está isento da chamada taxação do sol, que é como é conhecido pelo pessoal, né? Então, beleza. Mas qual é a outra possibilidade? Ou se ele protocolar. Essa foi a dúvida que eu coloquei no grupo, se ele protocolar. Aí a pessoa disse, não, mas está relacionado ao parecer. Não, vamos analisar o parecer e o protocolo. O parecer e o protocolo. Que protocolarem a solicitação de acesso na distribuidora em até 12 meses contados da publicação desta lei. Ela não foi publicada no dia 7 de janeiro de 2022? Então, se eu protocolar o meu pedido, a minha solicitação de acesso até o dia 6 de janeiro de 2023, até esse momento, eu também vou ser beneficiado pela lei. Beleza? Beleza? Até o dia 6 eu protocolei dia 6, recebi o número do protocolo quando eu fiz o meu cadastro online, que é a regra, é o cadastro online, e não aquele protocolo chamado protocolo definitivo que a distribuidora manda para nós dentro de 24 horas. Não é aquele protocolo legalmente que vale, é o protocolo gerado lá pelo site. Por isso que eu disse, quando nós temos uma lei, vai surgir muito serviço para os advogados, porque a distribuidora pode alegar que é o protocolo definitivo, que eles emitiram para o nosso e-mail, mas não é. É o protocolo que você gera no momento em que você insere os dados no site da distribuidora e gera aquele número de protocolo. É esse que conta. Tá? Aí a distribuidora vai brigar por um lado e você vai brigar por outro, já ajuizando uma ação, porque agora eu não dependo mais só da resolução. Eu não dependo mais agora só das distribuidoras. Eu dependo agora também de uma resposta ajuizada, o que vai me gerar uma jurisprudência, o que vai me gerar um resultado que eu posso utilizar legalmente para outros processos idênticos a esse. Certo? Então eu protocolei dia 6 de janeiro, guarda essa data. Daí, nesse artigo 26, eu tenho o parágrafo 1º, parágrafo 2º, que são outras dúvidas que também surgiram no grupo e que eu vou deixar para um próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, não é isso? Vamos agora, caso você esteja gostando do nosso vídeo. Parágrafo 3º, olha lá. Os empreendimentos referidos no inciso 2 do caput deste artigo, pessoal, quando eu digo assim, os empreendimentos são as residências, os comércios, a indústria, referidos
referidos no inciso 2. Qual é o inciso 2 do caput do artigo? O caput do artigo é esse daqui, é a cabeça do artigo, tá? É a parte principal do artigo 26. E ele está dizendo que os empreendimentos referidos no inciso 2. Qual é o inciso 2? É esse aqui, ó. Inciso 2 do caput do artigo. É esse inciso aqui, ó, que protocolarem até 12 meses. 12 meses, não estou falando em dia, estou falando em meses, tá? Os empreendimentos referidos no inciso 2 do caput deste artigo, além das disposições dos artigos 4º, 5º e 6º desta lei, que deve também passar pela leitura. Lembra que eu falei? A gente vem e tem que estar referindo aos artigos. Ele volta para ler o artigo. 4º, 5º e 6º desta lei devem, na lei, nós devemos sempre observar as palavras podem ou devem. São palavras-chaves. E nesse caso ele está dizendo aqui que esses empreendimentos referidos no inciso 2 do caput desta lei devem observar os seguintes prazos para dar início à injeção de energia pela central geradora, contados da data da emissão do parecer de acesso. É aqui que surgiu a dúvida do colega entre o parecer e o protocolo. Eu fiz o protocolo aqui, né? Recebi o protocolo no dia 6 de janeiro de 2023. E aqui o parágrafo 3º está me dizendo que esse pessoal aí, além das disposições, devem observar o seguinte prazo para dar início à injeção da energia pela central geradora. Qual é o momento que eu passo a ter o início da injeção? No momento da conexão do meu sistema. No momento da conexão, quando ele troca o medidor, tudo certinho, preenche o formulário e pede para você assinar. Aquele é o momento que eu começo a injetar. Então eu tenho que observar o prazo para dar início à injeção da energia pela central geradora, contados da data da emissão do parecer. É a data do protocolo? Não, aqui eu protocolei. Se eu estou trabalhando com microgeração e eu protocolei no dia 6 de janeiro, eu provavelmente, ocorrendo tudo certinho, receberia essa carta aqui em qual dia? Eu teria aqui 15 dias para receber a minha carta do parecer de acesso aprovado, porque deu tudo certinho. Então eu iria receber quando? Eu ia receber minha carta dia 21 de janeiro de 2023. Minha carta está aprovada. Dia 21 eu recebi. Pá! Eu já tenho a minha injeção? Ainda não tenho a minha injeção. Beleza. Agora eu vou fazer nesse mesmo dia o meu pedido de vistoria e ligação. Pá! Protocolei. Tem 7 dias para fazer a vistoria e a ligação. Então vamos contar aqui, 21 mais 7. Vou ser conectado quando? Dia 28 de janeiro eu fui vistoriado e eu fui conectado à distribuidora. A partir desse momento eu começo a injeção da energia pela central geradora, contados da data da emissão do parecer de acesso. Então, olha, 21 não foi quando eu recebi o parecer de acesso? Daqui para ligar, eu tive quanto dia? 7 dias, beleza? Corrido, beleza? Tá. Mas olha o prazo que eu tenho. Inciso 1, eu tenho 120 dias para microgeradores distribuídos, independentemente da fonte. Eu estou falando de fonte solar, no nosso caso, mas pode ser outras fontes. Se eu estou falando de microgerador, é o nosso exemplo bem aqui, eu falei microgeração, até 75 kW, beleza?
Então, olha, eu tenho 120 dias para fazer a conexão com a minha rede. Eu não tenho mais aqueles 180 que hoje nós temos. Lembra? Hoje nós temos 180. Tranquilo, de boa. Tranquilo. Mas conforme a lei agora, eu tenho 120 dias para microgeração. Então, a partir da onde? Contado da data da emissão do parecer de acesso. Eu não recebi ele no dia 21 de janeiro de 2023? Recebi. Mas vamos imaginar que eu precise ter obra da distribuidora, 60 dias. Contabilizado, um dos casos, né? 60 dias, que é o caso que a gente está tendo concreto agora. São 60 dias o prazo para que haja obra, melhoria da rede, o uso de um transformador de uso exclusivo por cliente, etc. Até 120 dias eu tenho esse período. Mas esse período a gente vai falar aqui embaixo, que é da distribuidora. Nós dependemos da distribuidora, certo? Mas vamos imaginar que por algum motivo ele recebeu a carta dele e ele não fez essa conexão por responsabilidade dele. Em 120 dias contado no calendário, a partir da data que ele recebeu o parecer, aí ele vai perder o benefício até 2045, porque ele passou dos 120 dias por responsabilidade dele. Aí nós vamos seguir a lei. Até aqui tá entendido? Beleza? Beleza. Então, 120 dias. Como nós estamos falando de microgeração, seria esse aqui o inciso, tá? Relacionado ao prazo. Olha a observação. 12 meses já não são mais dias, são meses para mini geradores. A parte da mini geração fonte solar, ou 30 meses para mini geradores das demais fontes. Então, se eu estiver trabalhando com microgeração, eu tenho 120 dias contado no calendário. Mas se eu estou falando de mini geração de fonte solar, eu tenho 12 meses. Ou seja, a partir da minha carta aqui, ó, 21, que já não seria mais 21 de janeiro, porque o meu prazo não seria mais 15 dias, e sim 30 dias, não é isso? Então seria outra data aqui e vai mudar tudinho. Por isso que eu expliquei, microgeração. Se fosse minha geração, seria outro número, outra data, outro exemplo. Conforme a distribuidora, as regras da distribuidora. Então aqui eu tenho 30 meses para as demais fontes. Vamos para o parágrafo 4º. A contagem dos prazos estabelecidos no parágrafo 3º, são esses prazos aqui, ó, deste artigo, a contagem ela fica suspensa enquanto houver pendências de responsabilidade da distribuidora. Nós estamos com um caso concreto em que o nosso cliente recebeu uma carta do parecer, dando um prazo de obra de 60 dias, do dia 17 de março. Então, dia 16 de maio, ele já deveria ter sido feito a sua mudança, né? O seu aumento de carga deveria ser feito até o dia 16 de maio. E até hoje, a data de hoje, 25 de maio de 2022, ele ainda não foi conectado. Nós já entramos em contato com a distribuidora, já com a ouvidoria, com a ANEEL, e nada do nosso cliente ser atendido. Então, essa responsabilidade é do cliente? Não, ela é de responsabilidade da distribuidora. Então, nesse caso, o prazo ficaria suspenso. Vejam, nós estamos tratando da Lei 14.300, tá certo? A partir da Lei 14.300. Então, se a responsabilidade for da distribuidora, ele está com um prazo suspenso. Ou, não é e, é ou, caso fortuito ou de força maior. A ponte caiu. Houve uma chuva muito forte na nossa região aqui. O cliente ele fica numa localidade em que eu precisaria atravessar essa ponte. A ponte caiu. São 3 meses para a construção da ponte e o pessoal ficou ilhado. Ele vai ser penalizado? Não. Mas a distribuidora pode insistir em penalizar. Aí entra a função do advogado de ajuizar uma ação e com uma resposta do
juízo, né, uma resposta em juízo, conseguir o benefício, resgatar esse benefício que foi perdido, tá, por conta da autoridade da própria distribuidora. E aí é onde entra muito serviço para os colegas advogados, vai aparecer muita coisa boa aí para frente em relação a essas causas que vão acontecer. Porque olha o que diz aqui o parágrafo 5º. Compete à distribuidora acessada implementar e verificar o cumprimento das disposições, ou seja, por essa lei aqui, nós estamos nas mãos da distribuidora, porque é a ela que compete implementar e verificar esses prazos. Então ela pode alegar que não foi um caso fortuito ou de força maior, e aí eu teria que ajuizar uma ação para que eu conseguisse provar que sim, foi um caso fortuito ou de força maior. Mas de antemão estamos na mão da distribuidora, porque é ela quem implementa e é ela quem verifica esses prazos aqui, a priori. E olha o que acontece conosco, com os consumidores. No parágrafo 6º, as disposições deste artigo 26 deixam de ser aplicáveis em caso de não cumprimento dos prazos previstos no parágrafo 3º deste artigo pelo consumidor gerador, ou seja, a responsabilidade, se for dado causa pela distribuidora, tá tudo bem, é suspenso o prazo, mas se deixar de ser aplicado por responsabilidade do consumidor gerador, aí nós perdemos o benefício, que foi a pergunta feita lá no início da nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o artigo 26 da Lei 14.300 e eu peço que, se vocês tenham dúvidas, que vocês façam essas perguntas aqui para que nós possamos criar mais conteúdos e levar até vocês mais conhecimento sobre essa lei, que vai ser uma grande mudança na chave do nosso setor fotovoltaico. Muito obrigado e até o próximo vídeo.